Começa agora. Podcast Mostra o Texto. Debates, conversas, entrevistas. Uma produção Estúdio CNF. Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares e estamos aqui para mais um programa Mostra o Texto. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e nós vamos com vocês até algum momento aqui muito especial deste debate sobre a graça irresistível. E o tema do debate de hoje, a graça de Deus é irresistível aos eleitos? Você já pode deixar a sua opinião, o seu like, você pode também estar compartilhando esta programação e participando conosco aqui, aí pelas mídias sociais. Eu já quero mandar aqui o meu abraço, meu beijo para a irmã Débora Soares, minha esposa, para Abigail Soares, para o Davi Soares e para todos os nossos amigos do nosso canal no YouTube e no Instagram, PR Elias Soares Oficial. E hoje nós estamos recebendo aqui dois pastores que irão debater esse tema de extrema relevância. A graça de Deus é irresistível aos eleitos? Eu estou recebendo aqui nos estúdios o pastor Regiane, que é da Igreja Batista Reformada, ali no bairro do Ipiranga, e ele vai dar a sua primeira saudação. Quero agradecer a oportunidade. É bom revê-lo, pastor Elias. Obrigado. Estou aguardando um convite para debater com o pastor. Olha, ao vivo, assim? Não, ao vivo não dá com ele, sabe por quê? Porque é o faísca e fumaça. O que vai virar isso aqui? O pessoal já me apelidaram de Heresia Soares. Muito justo. Um calvinista foi na porta da minha livraria dizer que queria me matar por causa da minha posição. É pra ver se a alma é imortal mesmo. Então, não, mas é um calvinista, não é um adventista. Entendi. Então o calvinista foi até lá. Eu falei, meu Deus, o radicalismo islâmico parece que chegou cedo. Não, mas Sola gratia, mas né? o senhor é educado e eu também sou, então ele acerta. Vamos ver hoje. Pastor Ezequiel, também ele que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu creio que ainda está lá em São José, em Jundiaí, na igreja em Jundiaí. Por favor, as suas saudações. Legal. Bom, graça e paz a todos. Sempre um prazer estar animado aqui ao lado do nosso amigo Heresia Soares, como ele mesmo disse, tá? Não fui eu que disse, foi ele que disse o nome dele. Que os adventistas me apelidaram, Fui eu, né? Os seus amigos. Fui eu mesmo, né? Prazer. Mas enfim, todo respeito e amor e carinho ao Elias. Bom estar com você também aqui, Walter, que a graça de Deus seja abundante neste debate, a despeito de podermos resisti-la, né? Já vamos começar assim. E mandar um abraço para todo mundo aí que está assistindo. E Deus abençoe a todos. Teremos um ótimo debate. Muito obrigado. Bom, o pastor Ezequiel, ele devolveu a gentileza. Porque outro dia, lá no programa, lá no Vejam Só, ao vivo, ele disse que deram uma pedrada na cabeça de Ellen White e depois ela começou a escrever, ou seja, pirou da cabeça. E ele confirmou. Aí eu entreguei ele no ar. Ele falou, agora eu vou me vingar. É a vida, ué. Fazer o quê, Como né? já dizia o Chaves, a vingança nunca é plena, matar ou me envenena. Pastor Regiane, qual a sua opinião acerca do tema? Bom, não é nem a minha opinião, mas é aquilo que diz as escrituras, né? Então, podcast Mostra o Texto, então nós precisamos mostrar o texto. E a nossa intenção nesse debate é nós levarmos todos aqueles que estão nos assistindo ou nos ouvindo, porque às vezes a pessoa fica só ouvindo, né? Levar algumas reflexões a respeito desse tema, porque muitas vezes isso daí é levado no ponto folclórico, mas é uma discussão crucial para o entendimento a respeito do Evangelho. Eu gostaria de iniciar lendo João 6, 44 e 45, que diz assim, Jesus falando, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim.
Então, aqui as palavras de Jesus, elas são peremptórias, definitivas, incontestáveis, que todo aquele que ele recebeu do Pai, essas pessoas irão a ele e elas serão ressuscitadas no último dia. Muito bem. Pastor Ezequiel, a sua opinião inicial. Bom, João capítulo 6, versos 44 e 45, não tem o sentido pretendido pelo Rejane, até porque o próprio Jesus, em João 12, verso 32, o que ele vai dizer? E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, certo? Então, se o fato é que as pessoas que o Pai deu virão a Jesus, todos vão a Jesus, porque Jesus atraiu a todos na cruz do Calvário. Quando a gente fala em eleição, uma das definições complicadas é tipo assim, quem é eleito e quem não é eleito. Porque dentro do calvinismo existe um pouco essa perspectiva. Como assim? A salvação do eleito é garantida, mas ninguém sabe se é eleito ou não, né? Mas uma das poucas pessoas que a gente sabe que é eleito é o apóstolo Paulo. Então, eu vou trazer 3 textos aqui para contextualizar a minha argumentação, para a gente avaliar. Então, como que o eleito, apóstolo Paulo, pensava sobre esse assunto e tratava esse assunto? O primeiro texto é Tito, capítulo 2, verso 11. Como que Paulo fala sobre a graça de Deus? Ele diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Veja, João 12:32, Jesus fala que ele iria atrair a todos. Paulo aqui diz que a graça de Deus salvou a todos. Aí você tem o texto clássico, né, de Efésios capítulo 2, que vai falar que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então existe a ideia da salvação pela graça, etc. e tal. E aí, em 1 Coríntios capítulo 15, versos 1 e 2, Paulo ensina o seguinte: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Olha que coisa interessante. Paulo acreditava que a graça de Deus era universal, que ela era a fonte da salvação, mas a salvação só iria se concretizar em última instância na vida de quem acreditasse, mas não em vão, e retivesse a palavra tal qual ele pregou. De maneira que, obviamente, a graça de Deus pode ser resistida. Porque, e se você não retiver a palavra tal qual Paulo a pregou? Você recebeu a graça, mas você não será salvo. E se você tiver crido em vão? Você terá crido, mas não será salvo no fim das contas, porque não vai perseverar e não vai manter as questões da forma como Jesus colocou. Então, esta concatenação de textos demonstra para nós claramente que a graça de Deus é universal, mas ela pode ser resistida, porque se não fosse o caso, aí teria que haver um universalismo para todos serem salvos. Eita, Então, pastor Regiane, e agora? Ele parece que usa o verbo helco, que aparece lá em João 6, 40 e 47, onde aqueles que o Pai enviar, né, atrair, virá a mim. E ele usa o João 12, 32, para dizer que Jesus também atrairia a todos. Como é que o senhor... Então, quando você constrói um castelo fortificado, mas em cima da areia, na hora que vem a onda, leva o castelo e leva o alicerce junto. Então existe um erro de base aí, quando se vai interpretar a palavra todos, porque a palavra todos, ela tem vários significados. E geralmente, grande parte das vezes que ela é utilizada nas escrituras, essa palavra todos, ela é utilizada para todos de um grupo, como João 6, 44 e 45. Então eu li e eu vou ler novamente, porque aqui Jesus vai explicar quem são esses todos. João 6, 44 e 45. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, todos aqueles que são enviados por Deus ao Filho
esses serão ressuscitados. Os demais, aqueles que não perseveram, aqueles que tiveram temporariamente na fé, etc., é que eles nunca foram a Cristo levados pelo Pai. Isso é óbvio. E daí no 45 está assim, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Todos. Todos quem? Jesus vai explicar. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Todos quem? Todos aqueles que têm aprendido de Deus e são levados a Cristo. Então aqui todos não é toda a humanidade indistintamente. E isso nós vamos ver lá em João 3,16 e tantos outros textos, que o todos aqui não são todos indistintamente, mas são todos de um grupo. O processo de salvação, a salvação é uma só, mas ela é um processo que começa na eternidade e vai terminar na glorificação. Está lá em Romanos 8, versículo 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nesse texto não tem nada de ser. Todos aqueles que foram eleitos, todos os eleitos serão chamados ao Evangelho, todos os que são chamados ao Evangelho são justificados, e todos aqueles que são justificados serão glorificados. E aí, pastor Ezequiel? Bom, o Regiane pretende, assim, nesse texto não tem nada de ser, mas lá em 1 Coríntios tem. Se mantiverdes a palavra tal qual eu vou lá preguei, caso não tenha escrito, caso não tenha escrito em vão, porque você tem que trabalhar a condicional, você não tem como escapar disso. Outra coisa, você fala aí da questão de que todos não são todos, que são muitos, de um grupo. Mas, por exemplo, veja Romanos capítulo 5, onde a palavra de Deus deixa muito claro a relação entre o pecado de todos e a graça de Deus vindo a todos. Então, por exemplo, verso 15 do capítulo 5. Não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Cristo Jesus, foram abundantes sobre muitos. Veja que o mesmo grupo que peca é o grupo que é alvo da graça de Deus. Um pecou, Adão pecou. Muitos foram feitos pecadores. Inclusive aqui, muitos significa todos. E aí, a graça de Deus se torna o quê? Muito mais na vida de todos. Muito mais pela graça de Deus, pelo dom de um só homem, Cristo Jesus. É um fenômeno parecido com o que a gente tem em Romanos capítulo 11, no verso 32. Porque Deus encerrou a todos na desobediência para usar de misericórdia para com todos. Então, por que as pessoas não serão todas salvas no final das contas? Exatamente porque no processo e na dinâmica da salvação, existe sinergismo. Não existe unicamente Deus, na eternidade, elegendo a pessoa e garantindo a salvação dela em última instância, não importa o que ela creia, não importa o que ela faça. Paulo, inclusive, fala o contrário. Você vai ser salvo se você mantiver a palavra como eu tenho crido. Aliás, como eu tenho pregado. A não ser que você tenha crido em vão. De maneira que não tem como escapar. E outra, João capítulo 6 dá um exemplo perfeito daquilo que eu mesmo estou pregando. No final do capítulo, aliás, no verso 64, diz assim, Jesus falando: contudo há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Então Jesus coloca os perdidos em dois grupos, os que não creem e os que o traem, ou seja, que creem, mas depois abandonam, que é exatamente o caso do que Paulo diz. Você será salvo se você mantiver a palavra. Judas não manteve a palavra. Não perseverou. Por isso, a despeito de ter sido atraído a Cristo, ter ouvido da parte do Pai, tudo aquilo que Jesus ensinou da parte do Pai, Judas ouviu. Judas foi um dos 70, expulsou demônios, pregou o Evangelho.
viu tudo aquilo que a gente sonharia em ver, que a gente lê nas palavras da Bíblia, e mesmo assim caiu da graça, demonstrando que a graça pode ser resistida. E também... Não, a graça Opa, é pera, resistida. agora é ele. Não, mas Não, mas é que estende muito daí. rapidinho. Não, mas Ele só se depois estende o senhor vai demais. ter, Aí- depois o senhor vai ter a mesma Só oportunidade. mais um texto e aí eu termino. E a palavra de Deus diz claramente, em Gálatas capítulo 5, vós que quereis vos justificar na lei, da graça decaíste. Então como que não é possível resistir à graça? Então essa conjunção subordinada, Fica à vontade. condicional, parece que pegou o senhor aí. É que, veja só. Quando ele falou esse texto aí, se permanecer na fé, eu respondi, mas ou ele não ouviu, Tá. ou ele não quis ouvir, para daí repetir, e a gente tem que voltar ao argumento. Essas pessoas, elas têm apenas um testemunho exterior, elas começam na fé, como Judas, né? Tinha um testemunho exterior, mas de fato elas não são conhecidas de Deus, elas não são eleitas, e por isso que, do nosso ponto de vista, elas apostatam, elas deixam a fé. Mas na realidade, Jesus vai dizer assim, ó, em João 10, 26 e 29. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Jesus não diz assim, olha, vocês não são minhas ovelhas porque vocês não creem. Mas ele diz o quê? Vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. E aqui, voltando lá então ao João 6, né? Todos aqueles que o Pai dá ao Filho, esses serão ressuscitados no último dia. O problema aí é um problema muito mais profundo. É que existe uma inimizade em relação a Cristo e a sua obra. Porque quando nós partimos desses pressupostos aí, de que a graça alcança todos, etc., ou nós vamos ser universalistas, porque daí nós somos universalistas, nós somos errados, mas pelo menos nós estamos reconhecendo que a morte de Cristo é eficaz. Então, Cristo morreu por todos, a graça alcança todos, a graça é eficaz com todos, então todos serão salvos. Está errado, é uma heresia, porque o universalismo não é ensinado nas Escrituras. Nós testemunhamos que muitas pessoas irão se perder, nós vemos nas Escrituras que muitas pessoas irão se perder. Mas quando nós falamos que é para todos, que essa graça é para todos, que o chamado de Deus é para todos, que a morte de Cristo é para todos, daí nós estamos atacando o quê? Nós estamos atacando a eficácia da morte de Cristo. Nenhuma gota do sangue de Cristo caiu em vão. Todas aquelas pessoas pelas quais Cristo morreu, elas serão chamadas ao Evangelho, elas atenderão ao chamado do Evangelho e elas serão justificadas e glorificadas no último dia. Eu gostaria que o pastor respondesse esse texto que eu li a respeito aqui de que mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. João 10, 26, e esse também de Romanos 8, que fala aqui, porquanto aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Tá bom, vamos lá. João 10, 26 não representa nenhum tipo de desafio àquilo que eu estou defendendo aqui. Porque o grande ponto é a ideia de que as pessoas não creem porque não são ovelhas e não são ovelhas porque não creem, ela é absolutamente natural e normal. Porque a experiência com Cristo ela está condicionada à fé. Mas veja, você diz assim, olha, que pregar que a graça é para todos, ou que o chamado é para todos, etc e tal, é uma heresia. Pelo contrário, a ideia da pregação universal do evangelho é exatamente o contexto para que João 10 se cumpra. Eu acho que ele quis dizer Não, mas eu não que falei. o universalismo é uma heresia. Não, isso também. Mas o ponto é assim. É isso? Não, e eu não falei também que o chamado, que a pregação do evangelho não deve ser feito para todo mundo. Não, então, mas esse é o A ponto. pregação deve ser feita para todo mundo. Então, mas aí porque é que nós não tá. sabemos quem são os eleitos e quem não são. Então, aí já é outro problema também. Mas o fato é, Paulo era um eleito e ele tinha uma teologia totalmente diferente do Senhor. Mas o ponto é, João 10, 26 não tem nenhum tipo de desafio à minha crença. Porque a ideia é que existe graça universal, existe chamado universal e nem todos creem. Isso eu concordo. E aquele que não crê não é ovelha.
Isso eu concordo 100%. Agora, por exemplo, Jesus falou para as suas ovelhas em João capítulo 15, por exemplo. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Veja, Jesus está alertando as pessoas que estão nele, que são eleitas, que são chamadas, que receberam a graça, que estão com Cristo. E ele está alertando elas nos mesmos termos em que Paulo ensina. Se você permanecer em mim, eu vou permanecer em você. Não existe algo irresistível, algo do tipo assim, se eu te dei graça, você não tem escolha, você não tem como resistir, você não vai escapar, não tem o que fazer. Senão todas essas questões seriam impertinentes. Todas as exortações de Cristo... Mas eu tenho que deixar ele terminar. Mas elas seriam impertinentes, entende, Regiane? Porque aí Jesus ensina uma coisa, permanecerei em mim e eu permanecerei em vós. Não, você não tem chance de não permanecer. Ou o próprio texto diz que todo aquele que estando em mim não der fruto, o Pai corta. As pessoas estão em Cristo e elas são cortadas se elas não dão fruto. O que é não dar fruto? É resistir à graça, resistir ao Espírito, não perseverar, não seguir de acordo com a palavra. Fica à vontade. E o fruto vem do galho. O fruto vem do galho. O fruto não vem do tronco, não vem... Né? Então é um absurdo isso, essa interpretação. Mas ele passa pelo galho. Vai. Porque essa interpretação ela é um absurdo, como se o fruto viesse do galho. E o fruto não vem do galho. O fruto vem do tronco. Né? Então, nós estamos em Cristo, e se de fato nós estamos em Cristo, nós vamos frutificar. Se nós não estivermos de fato em Cristo, nós não vamos frutificar. Agora, veja só, eu vou repetir. Todo esse discurso, ele parece ser um discurso piedoso, porque ele começa a atribuir várias coisas ao homem. Então nós devemos lembrar que o verdadeiro cristão, verdadeiramente quem está em Cristo, ele vai frutificar. Porque é o testemunho exterior que nós temos daquelas pessoas que são eleitas e que são chamadas ao Evangelho. Jesus ensina isso várias vezes, né? Que pelos frutos que nós somos conhecidos. Se nós não temos fruto, é sinal que de fato nós não estamos ligados à videira. Agora, de novo, todo esse discurso acaba rifando a eficácia da morte de Cristo. Por quê? Porque Cristo morre por todos e a morte de Cristo apenas possibilita a pessoa de ser salva. Na realidade, a pessoa ela não é atingida pela obra salvadora de Cristo. Cristo é apenas um possibilitador da salvação. Então é o seguinte, nós somos salvos quando nós somos escolhidos lá na eternidade, quando nós somos predestinados, quando nós somos eleitos, e nós somos salvos também quando Cristo paga pelos nossos pecados, quando Ele nos substitui na cruz do Calvário. Esse é o ponto mais importante do Evangelho, é a morte eficaz de Cristo. Esta foi a missão que Cristo veio cumprir na terra. Ele veio dar a sua vida em favor das suas ovelhas, e ele mesmo diz que nenhuma das suas ovelhas vai se perder. Porque se uma ovelha de Cristo se perdesse, Deus puniria duplamente. Deus não faria isso, porque é o seguinte, se os nossos pecados já foram punidos por Deus através de Cristo na cruz, como que ele vai nos punir? Como que ele vai nos punir novamente, se ele já puniu Cristo na cruz do Calvário? Legal. Assim, primeiro de tudo, a ideia de que Cristo morreu por nós, por todos nós, de forma eficaz, é uma verdade bíblica. Por exemplo, no próprio texto de 1 Coríntios que eu li para você, que vocês são salvos se retiverem a palavra como Paulo pregou, a menos que tenham crido em vão, ele continua dizendo, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então veja, a ideia de que Cristo morreu pelos nossos pecados é o fundamento do que Paulo prega em 1 Coríntios 15. E a sua conclusão é, por isso você é salvo, se retiver a palavra. Então, a ideia, não existe uma questão automática do tipo, se Jesus morreu por você, você é salvo automaticamente. Isso não existe, porque senão, de fato, todos seriam salvos. Não haveria nenhuma necessidade de resposta, de arrependimento, de batismo, de novo nascimento, de conversão, de andar em novidade de vida, de perseverar até o fim.
Seria uma coisa automática. Jesus morre por você, você está salvo, todo mundo estaria salvo. Mas não é assim a lógica do que Paulo prega. Paulo ensina que Jesus morreu pelas pessoas e ainda assim as pessoas podem se perder. Outra coisa, você fala que o fruto não vem do galho, mas vem do tronco. Mas então Jesus se equivocou? Olha o que ele diz. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Jesus não entra na discussão se o fruto vem do galho ou vem do tronco. O fato é, se não tiver fruto, ele corta. Agora vamos trabalhar com a ideia de que o fruto vem do tronco, que é Deus. Aí Deus não deu o fruto para aquele galho. E por que o galho vai ser punido pelo que Deus não fez? Deus não fez o negócio, mas o galho que se lasque. Ah, por quê? Porque Deus não deu o fruto para você. Olha que lindo, né? Que bonito isso aí. Você é punido pelo que Deus não fez. Não faz sentido isso, Regiane. Outra coisa, ninguém rifa a eficácia da morte de Cristo. Pelo contrário. Na leitura arminiana, a morte de Cristo é suficiente e eficaz para salvar o mundo inteiro. Se isso só não vai... É eficaz e suficiente para salvar todas as pessoas, sem exceção, no mundo inteiro, em todas as eras, etc, etc, etc. Mas Deus impôs condições para que isso seja eficaz em última instância, que tem que ver com fé, arrependimento, novo nascimento, batismo, regeneração e etc. Eu não posso reclamar com Deus dos critérios que ele estabeleceu, como Paulo prega. Você vai ser salvo pela graça, porque Jesus morreu por você, se você retiver a palavra. Se você não retiver, não é o problema da ineficácia da morte de Cristo, é porque você não reteve a palavra. E aí, pastor Regiane? Então, o problema é que, como a inimizade é contra Cristo e a sua obra, a gente quer glorificar o homem. Então, a gente vai chegar lá diante de Deus e Deus vai falar assim, olha, bem-vindo, meu filho. Olha, você está aqui porque eu morri por você. Ah, peraí. Tá certo que você morreu, mas se eu não fizesse a minha parte, então vamos dividir essa coroa aí, vamos dividir essa glória. Porque, em última instância, a eficácia da morte de Cristo não depende do valor dela, não depende daquilo que foi feito, não depende daquilo que diz a palavra de Deus, mas depende da resposta humana. Quer dizer, o homem está morto em seus delitos e pecados, o homem é inimigo de Deus, e a eficácia da morte de Cristo vai depender da resposta de um inimigo de Cristo? Vai depender de um homem que está morto em seus delitos e pecados? Então, de novo falar a respeito lá da videira, daquele que não está, não está no tronco, que não está em mim, etc. Isso sempre está falando do exterior, do testemunho exterior. Quando o galho está efetivamente ligado à videira, ele vai produzir frutos. Porque a palavra de Deus diz assim, é Deus que efetua em vós tanto querer quanto o efetuar. Então, se nós temos fé, e essa fé é uma fé frutífera, tudo isso vem de Deus. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Ezequiel. O seguinte, eu acho que o pastor Ezequiel crê que o homem nasce totalmente depravado, claro, correto? Claro. Então é o seguinte, qual o momento que o homem vai poder responder a esse chamado de Deus se ele está morto? Legal. Olha aí, pastor Ezequiel, isso é bom, hein? Bacana. A gente crê que a ideia de que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados é uma realidade, nenhum de nós nega isso. Mas quando Cristo chama as pessoas à fé, ele capacita elas a crer. Porque tudo aquilo que Deus pede de nós, ele nos concede. Deus não pede de nós algo que a gente produza de nós mesmos, porque aí haveria a glória humana na salvação. Nesse aspecto, nós não cremos nisso. Mas o ponto é, Cristo capacita a pessoa a crer e chama ela a crer. Não é pedir demais que ela creia. Mas o fato é, ela ainda pode descrer. E aí, o destino dela está nas mãos dela. Não porque ela é maior do que Deus ou porque a morte de Cristo não é eficaz sem ela. Pelo contrário, é plenamente eficaz sem ela. Mas não para ela. Como dizia Agostinho, né? O Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Ou seja, Deus fez você sem você. Deus deu a vida a você, Deus te deu graça, Deus te deu todas as condições. Pastor, explica melhor. É que eu não entendi essa sua resposta. Se o homem está morto,
homem está morto, Mas deixa como ele que ele vai concluir. responder? Mas Tá bom, deixa ele se o concluir. homem está morto, ele é vivificado por aquilo que o Espírito Santo faz na proposta do evangelho para ele. Porque o que acontece? De outra maneira, o próprio Cristo estaria em erro. Porque o próprio Cristo falou muitas vezes para as pessoas: O senhor que está falando queres que eu te O faça? senhor está falando da graça precedente à preveniente. Preveniente, exato. Porque o que acontece é assim: Jesus mesmo falou para as pessoas durante o seu ministério: que queres que eu vos faça? E aí, Jesus estaria perguntando por um morto que não poderia responder nada? Ou Jesus muitas vezes falou: a tua fé te salvou. Então, tipo assim, Jesus mesmo lidou com as coisas num paradigma muito diferente do que você está lidando. E a questão não é a negação da depravação total, nem a negação da eficácia da cruz. O que acontece é Quem que recebe a graça preveniente? Oi? Quem que- Todas as pessoas. Todas as pessoas, porque assim, Regiane, se não for todas as pessoas, aí de fato você tem um problema de que as pessoas sequer são capazes Então, de crer. Mas como que vai ficar se bilhões de pessoas nascem Ah. e morrem sem ter ouvido falar de Cristo? Mas aí assim, E daí ela recebeu a graça preveniente? Como? sim, é como a graça comum. Você não crê na graça comum? Hã? Você não crê na graça Sim, comum? mas Então, não a graça preveniente. mas aqui- A graça comum é bíblica. A graça preveniente é uma doutrina Mas católica romana, Não. antibíblica, Não. do Concílio Mas de deixa Trento, eu que só foi entrar o um concílio pouquinho. da Mas Contra-Reforma. no Não. caso é um problema para os dois, porque o senhor disse bilhões de pessoas Não ouviram. que nascem sem ouvir a palavra de Deus. Sim. Olha, a fé não vem pelo ouvir da palavra Sim, de Deus, então sim. é um problema para o senhor também. Por quê? Porque a pessoa que nunca ouviu o evangelho, como é que o senhor vai falar sobre a salvação dessas pessoas? Não, essas pessoas estão perdidas. Como perdidas? Assim. Quem é, os- Mas Romanos- e o fator Romanos- Melquisedeque? Quem nunca, Você tá entendendo? o fator Melquisedeque. Ué, claro. Fator Melquisedeque nós vamos trazer aqui. Então vamos trazer Ellen White, vamos trazer Não, John Smith. eu não tô vamos falando do trazer- livro. Ah, Eu não tô falando do livro Fator Melquisedeque. Não, mas a ideia aquilo bíblica. merecia. Aquilo Não, veja merecia. bem, a ideia. Não existe salvação sem Cristo. Ele é um sumo Não sacerdote existe- que Segundo prefigurava a o ordem Senhor de Jesus Melquisedeque. Cristo. Não existe. E Jesus é sumo Ó, sacerdote segundo a ordem de Não Melquisedeque. existe. E ele Não ainda é um existe perdido. salvação sem Cristo. O Não senhor existe acha que ele era um salvação sem perdido? Cristo. Não, mas- Melquisedeque? Hã? Melquisedeque era um perdido? Então, Mas eu mas disse ele nunca ouviu merecia. falar de O que Cristo. eu tô falando, o que eu tô falando é o seguinte, que há bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Cristo Melquisedeque era e um nem deles. receberam a revelação especial. Melquisedeque Nunca. era um deles. E aí? Mas nós não estamos discutindo Melquisedeque. A Melquisedeque, as escrituras revelam que ele recebeu uma revelação especial. E A escritura aonde fala. diz isso? Agora, Onde diz na isso? época de Abraão... Mas qual texto que diz na isso, que ele recebeu lá a em revelação? Abra, lá em Por favor, Mostra leia. pra nós. Não, mostra o texto. Mostra o texto. Mas aí- Mostra o Bom, então texto. vamos lá. Vai lá, capítulo 5, capítulo 7. Que ele recebeu uma revelação especial. Não tá com essas palavras. Ah. Não tá com essas palavras. Não, mas não é só então, isso. Então é o seguinte, vamos lá. Graça preveniente. Me mostra aí na Bíblia, graça preveniente. E graça E especial. graça irresistível também não tem. Graça preveniente. Vamos lá. me mostra aí. Irresistível também não vocês tem. decidiram É de mim. ele quem falou, foi Não, Elias. Vamos lá. Mostra a graça E preveniente. especial. O fato é, todas essas Não. argumentos. Mostra aí a graça preveniente. Não, veja bem. Então, mas eu Continue, mostro, porque eu eu não mostro pro consegui senhor aqui, mostrar ó. no texto. Vamos lá. ele tá com a Enquanto você palavra. busca o Não, Melquisedeque. Não É que a consegui gente mostrar no precisa- texto. Vamos Não, lá. é que veja bem, Regiane, o problema é o seguinte: você atribuir a perdição a todas as pessoas que não ouviram falar de Cristo é um problemaço. Porque. Romanos você... 1. Não é só isso. Tipo assim, ó, você tem o evangelho do Antigo Testamento inteiro. Por mais que você diga que Jesus estava ali em símbolo, em figura, em conceito, como Deus, ou como o anjo do Senhor, ou como o sacrifício, essa não era uma coisa clara para aquelas pessoas. Então tá todo mundo perdido? É óbvio que não. Da mesma maneira, o próprio Romanos 1, Romanos 2 vai dizer que Deus deu consciência para as pessoas. E muitas vezes um pagão é mais obediente a Deus do que um judeu que tem a revelação escrita. Não, é só obediente a Deus, é só quem tem Cristo. Não, tudo bem, mas mais força pra você entender que às vezes o pagão que não tem a lei é mais obediente a Deus do que o judeu que caso tem de a lei. Cornélio. Exato, e não só isso. Romanos, Então, mas ele não era salvo. Romanos 2. Ah, mas aí, Ele- então, se essas pessoas não são Ele salvas, aí é ele uma não questão tinha- bem complicada. Não, a Bíblia fala que ele ainda não tinha. Que Não, não não. tinha É recebido que a ele tá revelação falando ainda. da obediência. E ele É que, obedecia. é que a obediência é um fruto da salvação. Como é que a pessoa vai obedecer algo em Deus que ela não tem relação com Deus? Mas nós somos salvos pela obediência de Cristo, não pela nossa Não, e obediência. tudo bem, mas a sua obediência revela que você tem uma relação Então, com mas esse mas que é eu Deus. eu ainda queria entender essa graça preveniente. A graça prevenente não é difícil Agora- de entender. Pode continuar, o senhor, pastor Fica à Reginaldo. vontade. Ó, Vamos lá. No concílio da Contra-Reforma, Ah. concílio da Grande Reforma, Contra-Reforma, concílio de Trento, que ele foi atacar todas as doutrinas da Reforma Protestante, da qual eu sou herdeiro.
capítulo 6, artigo 798. A preparação para a justificação se efetua do seguinte modo: excitados e favorecidos pela graça divina, recebem a fé pelo ouvido, erguendo-se livremente para Deus, crendo ser verdadeiro o que foi revelado e prometido por Deus. Daí, no 813, cânone 3. Se alguém disser que sem a inspiração preveniente do Espírito Santo e sem o seu auxílio, pode o crer, esperar e amar ou arrepender-se como convém para lhe ser conferida a graça da justificação, seja excomungado. Então, essa graça provisória, essa graça prévia, que pode ser tanto recebida como resistida, é uma doutrina católica romana. E, na realidade, se nós formos analisar ela de uma forma mais ampla, é uma doutrina pelagiana, porque ela torna o homem neutro. Porque se o senhor falar para mim, o homem recebe a graça, pode ser provisória, pode ser preveniente e tal, mas ele ganho, ele é irresistivelmente atraído ao evangelho, eu vou concordar, porque aí seria só uma nomenclatura. Mas quando o senhor diz que a graça preveniente o homem recebe, todos os homens recebem, mas ele continua tendo a capacitação para negar o evangelho, isso é uma forma de pelagianismo, outra roupagem. Só para eu entender, essa citação que o senhor acabou de fazer sobre o Espírito Santo, o auxílio preveniente do Espírito, é uma citação de quem? Dos reformadores? Não, do Concílio de Trento, da Católica Romana. Ah, tá. Ok, mas o ponto é assim, Rejane. Aí demonstra bastante a sua incoerência. Porque assim, ó, se você está disposto a aceitar a graça preveniente... Não, eu não estou disposto. Não. Eu não estou disposto. Deixa eu falar agora, por favor. Se você está disposto... Não, mas eu não estou disposto. Não, veja bem. Se você está disposto a aceitar a graça preveniente, se ela redundar em uma irresistibilidade da graça, para você tudo bem. Aí, se você tiver uma graça preveniente para deixar a pessoa escolher entre receber a graça ou não, ou perseverar ou não, aí você não aceita. Isso demonstra que o seu problema não é... Não, tudo bem. Senhor, eu não. Tudo bem. Eu não creio na graça preveniente porque eu não sou católico. Não, tudo bem, mas o fato é, ao você abrir essa hipótese, você demonstra que o seu problema não é com o conceito da graça preveniente, é com o conceito da resistibilidade da graça. E aí é um problema. Agora sim, vamos lá. O que acontece? Eu não sou defensor da teologia católica, nem do Concílio de Trento, nem nada do tipo. Então, mas você precisa admitir que a sua doutrina mas você não deixa ele concluir o pensamento, Regiane. Não, claro que não. Por que eu não quis debater com o senhor? É por causa disso. Claro que não, Regiane. Vamos lá. Não é isso. Porque mesmo que a gente compartilhe da crença na graça preveniente junto com a Igreja Católica, isso não nos torna católicos, porque senão você acreditar em Deus te torna católico, porque a Igreja Católica acredita em Deus. Não, veja bem. É simples. Não, mas é isso. Aí eu preciso do catolicismo para acreditar em Deus? Não, mas ninguém falou isso. O ponto é o seguinte, ninguém falou que eu preciso da Igreja Católica para crer na graça preveniente. O ponto é, o compartilhar desta crença não nos torna a mesma crença, porque senão você compartilhar a fé em Deus com os católicos te tornaria católico, tá? Não é assim que funciona. Porque o grande ponto é que a graça preveniente, ela é importante. Por quê? Porque o texto de Tito 2:11 que você até agora não comentou, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas eu já comentei. Não. Eu já comentei. Eu falei que geralmente o todos aí é todos de um grupo. Raramente é todos. Agora, o senhor não aceitar é uma coisa. Agora, se eu dizer que eu não expliquei, é outra coisa. Não, Regiane, mas é que assim, esse recurso ele não resolve o problema. Tá, então, você quer que eu leia de novo João? Não. Você quer que eu leia de novo Tito Jesus 2:11? E o intervalo será agora, é isso mesmo? Já vamos para o intervalo? Bom, nós agora vamos para o intervalo. Depois, quando o senhor voltar, o senhor volta apresentando a sua questão. Mas eu gostaria que o senhor deixasse ele concluir. Ou então, quando voltarmos, aí vocês tá bom. Se degladiam aí à vontade. Bom, vamos para o nosso primeiro intervalo. Podcast Mostra o Texto.
Bom dia, meu povo lindo! Vim aqui para acalmar um pouco o ânimo desse povo bravo, meu Deus do céu! Vim falar sobre férias com teologia, que começa agora dia 6 de julho. Nós vamos aprender muito sobre apologética. E o que é apologética? Para vocês que são novos convertidos, novinhos na fé, começa lá na Grécia Antiga, no grego, vem da palavra apologia, que é uma defesa, naquela época, jurídica. Então, aquele que acusava era categoria e quem se defendia, o réu, ele se defendia através da apologia. E daí veio a apologética, que com o passar do tempo, teologia e filosofia passaram a interpretar como defesa da fé. Se você já conversou com alguém, em algum momento travou ali porque não soube defender a sua fé por falta de argumentos bíblicos ou históricos, eu te convido a participar de férias com teologia. Apenas R$19,90, meu povo. Fala sério, Cláudio. Bota em nome de Jesus esse link aí na descrição, no chat, para o pessoal comprar, para vocês aprenderem a defender a sua fé através da palavra do Senhor Jesus Cristo. Também tem férias com teologia prêmio, que é R$199, o material vai para tua casa, o certificado vai para tua casa, tem sala exclusiva com o pastor César Cavalcante, são 6 meses de acesso, é um outro perfil, mas você que não falou, Renato, hoje eu não tenho condição do R$199, então compra por R$19,90 e venha aprender a defender a sua fé. Venha aprender a fluir na palavra do Senhor. Dia 6 de julho, eu espero você para juntos aprendermos a defender a nossa fé em Cristo Jesus com férias com teologia, para a glória de Deus. Clique aqui no link, meu povo. Graça e paz. Beijão a todos. Podcast Mostra o Texto. Olá, meus amigos, já estamos de volta com o seu programa Podcast Mostra o Texto. E eu quero aproveitar essa oportunidade rapidinho e apresentar para você aqui algumas das nossas obras, perguntas difíceis de responder. Olha aqui, com quem se casou Caim, onde esteve Jesus, 12:30, o que era o espinho na carne de Paulo, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e por que esse pecado não pode ser perdoado. Quer mais? Jefité sacrificou sua filha? Quem foi Maria Madalena? De onde veio Deus? Quem criou o mal? Jesus tinha irmãos? De onde veio o negro? 75 temas em 384 páginas. Olha esse aqui. O que a mulher de Jó diz para ele? Amaldiçoa Deus e morre? Ou abençoa Deus e morre? Quem são os filhos de Deus em Gênesis 6:2? O cristão deve guardar o sábado? Será? Olha aqui. Aqui nós temos 59 temas em 320 páginas. Olha esse daqui, ó. Os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que Noé amaldiçoou seu filho Ram. A Bíblia não diz que Paulo teve seu nome mudado. Saulo teve seu nome mudado para Paulo. A Bíblia não diz que o cristão tem que guardar o sábado e nem tampouco que o sábado foi instituído em Gênesis. Em todo o livro de Gênesis, não temos. Olha absurdo, só que interessante, ó. Absurdo, são 328 páginas e a heresia está aqui do lado, aqui, já querendo combater. Olha que mais, ó. Aqui nós temos, olha, perguntas escatológicas difíceis de responder. E eu vou dizer aqui porque que eu não sou pós-tribulacionista. Sabe por quê? Porque por ocasião do arrebatamento, de acordo com a visão pós, a igreja não vai para o céu. Olha só, aqui 496 páginas. E esse aqui, perguntas difíceis de responder?
sobre a imortalidade da alma. São 130 perguntas e respostas, inclusive tem aquela questão lá que o pessoal diz que Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel e que o arcanjo Miguel é Jesus. Gente, tá tudo sendo combatido aqui nesta obra com 480 páginas, são 130 questões. E por último, olha esse daqui. Aqui eu dedico 20 páginas falando sobre a questão do sábado, que o cristão, 20 razões porque o cristão não deve guardar o sábado. Aqui tem teologia, aqui tem onomatologia, a ciência dos nomes, 1168 páginas. Tem um site que vende essa obra a 360. Hoje você vai levar este dicionário com 1168 páginas, mais um livro sobre a imortalidade da alma, mais esse sobre escatologia. E olha aqui, esse daqui os pregadores dizem, o volume 3, o volume 2 e o volume 1. Tudo, sabe por quanto? Por R$ 480 no Pix, ou se você quiser parcelar no cartão, 10D54. Só que quando você compra esse kit, você vai receber inteiramente grátis um curso de hebraico que custa 680. Você tem aqui o módulo de hebraico, ainda, além dele, 12 videoaulas e uma Bíblia hebraica narrada por um rabino. Ele começa lá, ó. Vai até Malaquias falando em hebraico. Você vai aprender. Se você se dedicar, em 15 dias dá para ler, escrever e transliterar. Olha, contato 119 3279 3001. 119 3279 3001. Mais uma vez, 119 3279 3001 ou 119 4901 6633. 119 4901 6633 para você adquirir o kit. E agora a palavra com o pastor Regiane. Então, quando eu falei que a soteriologia do pastor Ezequiel era uma soteriologia católica romana, papista, eu não estava falando somente a respeito da graça preveniente, mas toda a soteriologia dele é uma soteriologia católica romana, porque livre-arbítrio, graça preveniente, expiação universal, o cair da graça, todas elas são doutrinas católicas romanas do Concílio de Trento, do Concílio da Contra-Reforma. Essa doutrina que o pastor Ezequiel está passando aí não é uma doutrina protestante, mas é uma doutrina católica romana. Inclusive, no artigo 797, capítulo 5 do Concílio de Trento, o Concílio da Contra-Reforma, fala assim, ó, consentindo livremente nesta graça e livremente cooperando com ela, de forma que, tocando Deus o coração do homem com a iluminação do Espírito Santo, fica o homem, por um lado, não totalmente inativo, recebendo aquela inspiração que poderia também rejeitá-la. Então, aqui é muito claro essa doutrina da resistibilidade da graça no Concílio de Trento. O pastor tem falado muito aí... Deixa eu comentar. Não, deixa eu depois você volta. Tá bom, depois eu volto. Rapidinho. Eu rechaço completamente a ideia de que a minha soteriologia particular, ou a soteriologia arminiana, ou a soteriologia adventista, tenha qualquer coisa que ver com a soteriologia católica. Questões como livre-arbítrio, graça preveniente ou cair da graça são questões puramente bíblicas, a não ser que alguém vá acusar o apóstolo Paulo em Gálatas de ter uma teologia papista católica. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Se você quiser acusar o apóstolo Paulo de ser um papista, aí eu recebo a acusação para mim também, tá? A soteriologia católica, ela, inclusive, acima de tudo, ela tem uma relação com a própria aceitação de que Roma é a instância final de qualquer apelação de doutrina ou crença, que eu discordo. A soteriologia católica, ela é profundamente focada em sacramentos, especialmente o sacramento da missa, etc. e tal, extrema-unção, as quais eu rejeito. E se você apontar aspectos que eu concordo com a soteriologia católica, em aspectos de livre-arbítrio, ou de graça preveniente, ou do que quer que seja, isso não me torna católico. Quanto você acreditar em Deus não te torna católico. Ou mesmo a crença de que a Bíblia é a palavra de Deus. A Igreja Católica diz que acredita nisso também. Nenhum de nós se torna católico por causa disso. Mas pode continuar, Regiane, fica à vontade. Então, pessoal, o problema é
que existe um desconhecimento completo a respeito do Concílio de Trento. Ok. A doutrina arminiana é um copia e cola. Não. É um copia e cola do Concílio de Trento. E depois, aqui, o capítulo, a seção 6 do Concílio de Trento, ele foi copiada pelos remonstrantes, depois foi seguida por Ellen White, John Smith, Charles Russell, etc. Porque é o seguinte, ó, você pode conversar com Mormon, você pode conversar com Adventista, você pode conversar com Testemunha de Jeová, todos eles vão concordar com o livre-arbítrio, com graça preveniente, com expiação universal, com cair da graça, com graça irresistível. O problema é o seguinte, que daí vai, não, mas tem Maria, tem os santos, tem os 144 mil, tudo isso é irrelevante. A seção 6 da doutrina da justificação do Concílio de Trento está presente, então, no arminianismo, no adventismo, no Testemunho de Jeová, nos Mormons, tudo isso. Agora, o pastor tem falado muito... Rapidinho. Rapidinho, só esse ponto aí. É assim, ó, só pra você entender. A Reforma Protestante é uma reação à teologia católica. E, geralmente, quando existe uma reação, vão para extremos. Tá? Então, a Igreja Católica tinha um monte de crenças e práticas antibíblicas, e a Reforma Protestante tentou resgatar a percepção bíblica da doutrina da salvação, da justificação pela fé e etc. Mas em alguns aspectos, o João Calvino e os seus seguidores foram longe demais, e os arminianos não voltam à Igreja Católica e não têm uma visão romana, mas eles têm uma leitura diferente da leitura católica. Isso não nos coloca, aliás, da leitura calvinista. Não existe unicamente as duas opções, ou você é católico ou você é calvinista. Você pode ser arminiano sendo protestante e bíblico. Pode continuar, Regiane. Não, mas só para eu entender, Agostinho era católico ou era evangélico? É o seguinte, Agostinho é o seguinte, tanto que muitas pessoas dizem que a Reforma Protestante foi Agostinho contra Agostinho. Não, eu estou explicando. Então, a soteriologia de Agostinho é protestante. Velho ou novo? A eclesiologia de Agostinho é católica romana. Tá, mas ele era católico ou o que ele era? Não, naquela época só tinha católico. Todo mundo era católico. Naquela época todo mundo era católico. Então essa doutrina do senhor também é católica. O quê? Porque mas não romana. Mas o calvinismo, mas não romana. Ele nasce com Agostinho. Sim. Católica, então mas não romana. Era só isso que eu queria saber. Católica, mas não romana. Mas outra coisa, é importante dizer que... mas aí eu... Só mais uma coisa. Outra coisa. Além do pastor... Aí pegou, né? O negócio aí pegou. Além do Elias Soares, e nós poucas vezes ter conseguido refutar o Regiane, existe um outro aspecto. A soteriologia de Agostinho novo... é diferente da soteriologia do Agostinho velho. Sim. Agostinho a minha também é. Só se tornou meio calvinista velho. Novo, ele escrevia, inclusive, sobre livre-arbítrio. Sim, eu também. O Walter Novo era também... arminiano. Católico arminiano. Você apostatou da fé. Era assembleiano, né? Era batista. Era batista. Era. Mas eu era do livre-arbítrio. Agora é o seguinte, é bom lembrar que quando teve o Concílio de Trento, ainda não existia o sino de Dort, tudo anterior, ainda tecnicamente ainda não existia o calvinismo. Gálatas 5:4. Você disse que cair da graça tá bom, coisa católica. Explica pra nós. Não, eu vou dizer aqui. Tá. Eu vou explicar aqui. A questão é que quando houve a Reforma Protestante e houve o embate entre Lutero e Erasmo, eles estavam discutindo sobre Papa, sobre purgatório, sobre as indulgências. Lutero pega e fala assim para Erasmo, vamos deixar tudo isso de lado, porque isso são coisas irrelevantes na nossa discussão. Secundárias. O ponto fundamental aqui é o livre-arbítrio. Você defende o livre-arbítrio e eu defendo a graça de Deus. Então, mais uma vez provado aí que o livre-arbítrio é uma doutrina católica romana debatida por Lutero. Agora, quanto a Paulo... Ele falou que ia fazer isso, viu? De dar um banho de água. Perdão. Vou me batizar aqui já. Batismo por aspersão. Adventista batiza com muita água? Não, é bastante água. É batista. Então, nesse daí, nós estamos os três. Estamos bem, estamos tranquilos. Olha, sobre não Paulo... É sobre Paulo, respondendo aqui, Paulo escrevendo para Timóteo no capítulo 1... Se foi buscar lá, versículo 9, foi buscar um pano ele diz assim... enxugar, viu? Ele diz assim, Paulo escrevendo para Timóteo, que nos salvou e nos chamou. Quer dizer, quando nós somos chamados ao Evangelho,
significa que nós já somos salvos, nós já fomos eleitos e Cristo já morreu por nós. Por isso que Paulo usa essa ordem aqui, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Quer dizer, um chamado perfeito. Por isso que é um chamado irresistível. Não segundo as nossas obras, não porque nós fizemos alguma coisa com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então esse texto aqui, ele é muito claro, dizendo que nós somos salvos antes de nós sermos chamados, e quando nós somos chamados de uma forma irresistível, porque a vocação é uma vocação santa, e ela é determinada, por quê? Pela decisão de Deus. E agora, antes dos tempos eternos, e agora? Legal, mas Pastor Ezequiel. esse é o mesmo texto, é o mesmo livro que vai dizer que Deus quer que todos sejam salvos. Que vai dizer que... Onde que está isso? 1 Timóteo 2, verso 4. Porque a ideia é assim, por exemplo, vamos trabalhar com a hipótese de as mesmas pessoas que receberam as cartas de Paulo tivessem todas elas. Então tem lá 1 Timóteo, como você está dizendo, etc. E também tem o 1 Coríntios 15. Cristo morreu por você, mas se você não reter a palavra... Já era. Já era, porque esse é o ponto, entende? Você não consegue contrapor o que Paulo ensina com Paulo. Porque Paulo mesmo vai ser contra a sua doutrina. E explica para nós, Gálatas 5:4. Da graça decaísse. Você falou mais de 2 vezes que crer que cai da graça é doutrina católica. Eu quero saber Cair da graça... se Paulo é católico. Mas aí, de novo, é que eu já expliquei 1, 2, Explica 3 vezes, mais vou explicar uma, de novo. por favor. Isso é apenas um testemunho exterior. Mas Paulo não para- fala isso. Paulo não diz isso, Regiane. Peraí. Paulo não diz Olha, isso. o senhor pode não aceitar isso que eu estou falando, mas todas as vezes que dá a entender nas escrituras de que a pessoa cai da graça, é apenas um testemunho que as pessoas tinham. Elas falavam que elas eram salvas. Por quê? Porque aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que são ovelhas de Cristo, Cristo morreu por elas. E elas foram salvas porque Cristo morreu por elas. Deus já castigou a Cristo por causa dos pecados deles. E eles não seriam castigados novamente porque os pecados já foram pagos por Cristo. Agora, tem outra coisa. Mas, Peraí. Walter, o texto não diz que as pessoas achavam que estavam na graça mediante um testemunho externo que não era verdade. O texto diz, da graça você decaiu. João vai falar assim, olha, eles foram embora porque eles não eram dos nossos, porque se eles fossem dos nossos, eles teriam ficado. Tudo bem, mas aí, ao irem embora, caíram da graça. Claro, porque não eram do nosso. Então, mas Porque não caíram era- da graça. Então, como é que é impossível Ok. cair da graça? Como é que é possível não resistir à graça? Então, mas é que o senhor não crê na eficácia da morte de Cristo. Não, Esse é o pelo problema. contrário. Ó, por Existe exemplo- uma inimizade contra Cristo. Não, pelo contrário. Ó, você diz assim que Cristo... Porque o tema aqui é o seguinte: se é possível resistir à graça ou não. Não. E a posição que o senhor está colocando está entrando por outro caminho. Exato. Ele está mostrando claramente Na que Bíblia. Gálatas 5:4 é possível decair da graça. Só pode decair quem resistiu. E é isso que ele quer que o senhor responda. Sim, mas eu já respondi. Não, responde. Mas É que é o decair da seguinte, graça. a pessoa de fato não estava na graça. Não, mas- Ele diz... Como que você... De novo, o senhor pode não concordar com o que eu estou explicando. Você discorda de Mas você Paulo. não pode... Não. É que Paulo diz da graça de Então você me Gálatas explica aqui. 5:4. Então você me explica aqui, ó. Ah. Que nos salvou e nos chamou. Paulo está mentindo. Não, Ah, então tá. Então ele nos salvou e depois ele nos chamou. tá. Com santa vocação, quer dizer, um chamado perfeito. Perfeito. Ok? Não segundo as nossas obras. Perfeito. Não porque nós frutificamos. Perfeito. Não porque nós tivemos fé. Perfeito. Mas conforme sua própria determinação. Quer dizer, Deus determinou. Concordo. Então, quer dizer, Deus determina, mas o homem pode falar, não, eu não vou. Concordo. Mas veja bem... Não, eu quero que você faça. Sim, claro. Paulo está mentindo, claro então. que Não, é porque assim, ó, por exemplo... E é possível ser salvo sem fé? Hã? Claro que possível? não. Claro que não. Ou então o senhor acabou de contradizer o que ele está dizendo. Por quê? Porque o senhor disse que não é pelas obras, o senhor disse que Mas a fé não é obra. Mas o senhor acabou de dizer. A fé não é obra. É só rebobinar que o senhor disse que é obra, não é por causa da fé. Não é Por por causa isso da que eu fé. tô lhe perguntando. Não é por causa da fé. A fé é uma consequência do chamado. Não. Por Pela meio da graça sois mediante salvos. a fé. Sim, mas a Isto não vem fé de é uma vós. consequência do chamado. A pessoa recebe vida, a pessoa renasce
E daí ela vai responder com fé e arrependimento. Mas Deus chama todos. Mas, então, mas quem não responder segundo fé e arrependimento? Porque não é ovelha de Cristo. Não é eleito. Então, mas e se a Simples pessoa isso. responder primeiro e depois cair? Ela não responde. É uma, Mas é uma ela resposta. responde, É uma então- resposta. Ó, mas por fim, você falou várias vezes também no debate. É uma resposta exterior, Tá, não interior. Tudo bem. Mas assim, ó, você falou também várias vezes no debate que para a morte de Cristo ser eficaz, Jesus só pode ter morrido por algumas pessoas, porque senão seria um pagamento em dobro, e isso seria tipo um erro, e seria tipo algo ruim. Um texto interessante na Bíblia, Isaías capítulo 40, que diz assim: falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade já está perdoada, e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Veja que o conceito aqui de Isaías capítulo 40 primeiro, é pagamento em dobro. Depois, é a própria Jerusalém pagando pelos pecados da Jerusalém. E aí, como é que o senhor avalia essa questão? Porque o senhor está dizendo assim, ó, que Jesus morre pelas pessoas, e se você não aceitar, tipo, existe um problema. Primeiro que não existe nem esse negócio de aceitar, né? Não, claro que tem. Os que o receberam, Mas foi receber dado. é um verbo. Receber é um verbo e aceitar é outro verbo. Mas aceitar e receber, na minha opinião, são sinônimos. Só ir no dicionário. Não, mas tudo bem. Não, receber... Eu recebi toda a carga genética dos meus pais e eles não perguntaram se eu queria aceitar. Esses dias eu passei lá o limite de velocidade era 40, eu passei a 44, eu recebi uma multa, o guarda não veio perguntar se eu aceitava. Não, tudo bem, mas o fato Você vê que Não, mas o fato é que receber e aceitar são sinônimos em inúmeros contextos. Mas tudo bem, mas o ponto é, o texto bíblico diz claramente que Jerusalém recebeu em dobro dos seus próprios pecados. Jesus não morreu pelos pecados de Jerusalém também? Então, tipo, não tem esse aspecto, não existe esse sentido do tipo, não, Jesus morreu por você, você tem que ser salvo de forma garantida, nos termos da eleição incondicional e da graça irresistível. Até porque também tem uma outra implicação. Ok, vamos acreditar nas teorias aí do Walter. Então a graça é irresistível. Não, da Bíblia. Da Bíblia não, porque todos não é todos, graça não é graça, etc. Tá escrito caiu da graça, mas não caiu da graça, nunca esteve na graça, não tem Bíblia nenhuma aí. Mas o ponto é o seguinte, cara, tipo... Se você não entender essas questões, se você quiser trabalhar com a lógica do Walter, aí qual que é a questão? Para os eleitos, a graça é irresistível. O eleito, se ele cair na prostituição, na corrupção, na mentira, na idolatria, vai ser irresistível, mas cedo ou mais tarde ele vai voltar para Cristo. E os demais não tem graça nenhuma. Nenhuma graça para os outros e para os queridinhos. Aí a graça é irresistível. Pode fazer o que quiser, porque no fim vai dar tudo certo. E aí, também não professor funciona, né, Walter? Mas é lógico que isso daí é um espantalho, Não é né? espantalho, irmão. Isso aí é um espantalho. Pena que eu não trouxe espantalho. A questão toda é que aqueles que foram adotados por Cristo, eles serão transformados por Cristo e eles não vão viver uma vida libertina em decorrência da salvação, em decorrência da conversão. Eles não fazem nada para serem salvos, mas eles procuram viver uma vida santa porque eles foram salvos. E isso é... Mas em 2 Pedro, por exemplo, os falsos mestres... falso. Já começa, é falso. Então, mas eles negam o soberano que os resgatou. Porque é falso. Então, mas eles negam o soberano. Sim. Mas aí o que acontece? Eles são descritos em todo tipo de pecado. Pecados sexuais, orgias, bebedeiras, difamação das autoridades, aquelas coisas todas. Se eles fossem uns eleitos nos termos da graça irresistível, ele teria perdão para esses pecados. Não teria como escapar, entendeu? Porque todas essas coisas aqui, os crentes também eleitos já fizeram algum dia. Então, teve pecado sexual, já falou mal da Dilma, do Lula, do Bolsonaro, sei lá o quê, etc, etc, etc. Todas as coisas que são descritas sobre os falsos mestres já podem ter sido realidade na sua Mas vida o ou que na significa minha. falso? O que significa falso? Falso, mentiroso, equivocado. Não, eles nunca foram mestres. Eles sempre foram Mas eles falsos foram mestres. resgatados. Não foram. Era o testemunho. não dá, cara. Era o testemunho externo. Não, É só você pegar no próprio capítulo, que lá no final tá falando assim, olha, 2 Pedro soberano que os resgatou. 2:22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Mas Quer ele dizer, voltou por um de tempo, onde? por um tempo. Foram resgatados. Não, peraí. Por um tempo eles disseram que eles eram. Não é o que o texto diz.
O texto não diz que eles disseram, eles foram Então, mas resgatados. vê só. A inimizade contra Cristo é enorme, porque é o seguinte, Cristo resgatou, mas não resgatou. Então é o seguinte, está falando assim, olha, eles nunca deixaram de ser cão e eles nunca deixaram de ser porca lavada. Por isso que o texto inicia dizendo assim, surgirão falsos Mas profetas. eles deixaram de ser, porque assim, ó, eles eram cão, aí eles foram resgatados pelo soberano não Senhor. foram, eles veja disseram bem. que foram. Mas não é o que o texto diz. O texto diz que eles rejeitaram o soberano Senhor que os resgatou. Então, ó, ele era cão, foi resgatado pelo soberano Senhor. Aí ele negou a graça, O texto não diz- resistiu à graça e voltou a ser cão. Aí a graça é resistível. Não, olha, João vai dizer o seguinte, eles foram embora porque eles nunca foram dos nossos. Porque se eles fossem dos nossos, eles não teriam ido embora. Mas aí ele tá comparando quem persevera com quem não persevera. Quem não persevera nunca foi dos Exatamente. que perseveram. Exatamente. Não é que ele nunca foi Exatamente. salvo. Nunca ele foi salvo. nunca foi daqueles que iriam Nossa, perseverar. Eles nunca foram ovelhas. Enfim. Eles nunca foram ovelhas. Não, Essa que é a questão. Seja como for, o fato é, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A salvação é pela graça mediante a fé. E 1 Coríntios 15, versos 2 e 3 diz que você vai ser salvo se você reter a palavra como for, demonstrando que a graça é irresistível e não tem o que fazer. Beleza, eu preciso ir embora. Então, mas... Pode falar. Então, mas a questão é a seguinte, Cristo morreu para salvar, mas ele não salva, ele estava ali só para ser um modelo, porque na realidade é o homem que vai se salvar. Ó, funciona assim. Eu tenho 2 filhos. E quando meus filhos ficam doentes, eles querendo ou não, eles vão para o hospital, eles vão para o tratamento. Eu não vou respeitar o livre-arbítrio deles. Eles vão. E é assim que funciona. Então, como nós somos filhos de Deus, Deus ele remove a nossa resistência e nos chama ao seu reino. Isso é a promessa que ele tem. E por que ele não Jesus faz fala isso assim, com todos? Jesus fala assim, porque ele não quer. Porque ele fala assim, olha, vocês não são das minhas ovelhas. Porque ele não quer. Então ele não quer salvar, não ama, Não quer, saber. não quer. Infelizmente, não quer. A Bíblia diz, Deus Por quer quê? salvar Porque todos. o Ele homem, diz que não. porque o homem é inimigo de Deus. O homem não quer. Estamos caminhando para o final da programação do seu programa Podcast Mostra o Texto. E nós vamos agora para as considerações finais. Ok? As considerações finais. Pastor Ezequiel, por favor. Ok. Suas considerações. É bem legal, assim, que o Walter, no fim das contas, ele diz exatamente aquilo que conduz à implicação da doutrina dele. Por que Deus não salvou a todos nos termos da graça irresistível, da eleição incondicional e dessa coisa toda do calvinismo? Porque Deus não quis. Então, no fim das contas, por que nem todo mundo vai para o céu? Porque Deus não quis. E aí, olha que coisa interessante. Lá em Romanos 8, que foi um dos textos que ele evocou, no verso 30, ele vai falar daqueles que foram predestinados e que vão chegar até a glorificação. Mas veja, os perdidos também foram predestinados. Romanos 9 não vai dizer que teve predestinação para Jacó, para o bem, e para Esaú, para o mal. Então, veja bem, a leitura do texto. E aos predestinou, estes também chamou. Deus não predestinou só os salvos, Deus predestinou os não salvos também. A esses também chamou. Deus não chamou só quem vai para o céu. Deus chamou um monte de pessoas que no fim das contas não vão estar lá. Porque Deus não deu o fruto, porque Deus não quis dar a perseverança, etc e tal. A esses justificou. Aí, a pessoa é justificada, mas depois ela cai da graça. Daí ele diz, não, nunca justificou. Ou seja, o calvinismo nega o próprio texto de Romanos 8, verso 30. Porque predestinou, mas no fim chamou, mas no fim justificou, no fim não vai glorificar. Por quê? Porque não predestinou todo mundo para o céu, não chamou todo mundo com honestidade, não justificou de forma verdadeira, porque daí se você cair da graça, é porque você nunca esteve na graça. Paulo fala, você caiu da graça, aí a resposta é, você nunca esteve na graça. Mas como é que você pode cair de um lugar que você nunca esteve? Não tem como. Então, Walter, é um show de horrores para negar a palavra de Deus, para tentar colocar na boca dos arminianos a teologia de Trento, que a gente pode concordar em alguns aspectos e rejeitar em outros aspectos. Mas o ponto é, aqui está demonstrado pela lógica do apóstolo Paulo, que ele era um eleito, né? Você a gente não sabe. O Walter ser um eleito ou não, a gente não sabe, mas o Paulo era. E a teologia do eleito Paulo era o oposto da teologia do Walter Regiane, mas digo isso com todo respeito, Deus abençoe, tá bom? Pastor Walter.
Então, veja só, além dessa doutrina do chamado irresistível ser uma doutrina bíblica e uma doutrina protestante, não católica romana, é a única doutrina que traspassa o meu coração. Porque se a minha salvação dependesse 0,00001 de mim, eu estaria perdido. Eu sou totalmente dependente da graça e da misericórdia de Deus. Eu sou salvo porque eu fui predestinado, porque Cristo morreu por mim, e porque eu fui chamado, e porque Ele me sustenta. Só por isso. Essa é a única razão, por isso que só Ele irá receber os méritos. Mas, para concluir, né, existe uma inimizade. Por detrás de todo esse discurso, existe uma inimizade contra Deus e a sua soberania, contra Cristo e a sua morte. Eu quero encerrar lendo João 10, de 11 em diante, que é as palavras de Jesus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele não fala, talvez eu dê. Eu dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o meu pastor, o supremo pastor, ele não me abandona. Ele não é mercenário. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Obrigado, pastor Elias. Obrigado, eu pastor que agradeço. Chegamos ao final do programa Podcast Mostra o Texto e eu quero convidar você a visitar o nosso canal no YouTube, PR Elias Soares Oficial, que nós lançamos um vídeo sobre a EBD, Escola Dominical. E nós estamos questionando, será que Jacó, ele deveria pedir perdão para Esaú? Se ele deveria, qual a razão? Ele enganou Esaú? Será que ele enganou? É isso que eu quero saber. E, na verdade, quem foi transformado? Foi Jacó ou foi Esaú? Entra lá no nosso canal, PR Elias Soares Oficial, que esse vídeo está ali para você fazer a sua análise, a sua discussão, deixar o seu comentário, o seu like. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, pastor Ezequiel. Muito obrigado, pastor Regiane. Foi bastante divertido esse debate aqui. Mas eu sou arminiano, né, pastor? Que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo, se Deus quiser.